Olá, veremos nessa apresentação o regulamento da graduação, a definição do período de revisão de notas, a solicitação do aluno, como se faz o deferimento e o indeferimento por parte dos coordenadores e professores e verificar a situação do estudante depois desse processo. Como é previsto no regulamento acadêmico, em 30 dias após o término do prazo de lançamento das médias, as mesmas serão consideradas definitivas, mas poderá ser alterada se houver erro da unidade pelo próprio docente ou alguma situação assim. O estudante tem direito a essa correção. A solicitação do estudante deve ser realizada até 5 dias após a divulgação das notas pelo docente, sendo a mesma acessível imediatamente ao lançamento através do próprio SIGA. Após o julgamento da revisão, o estudante poderá ainda solicitar uma nova revisão caso considere o resultado insatisfatório. Solicitações julgadas abusivas pelo estudante poderão gerar repreensão. Portanto, recomenda-se que os alunos estejam bem atentos com relação a isso. Então, o fluxo do prazo de revisão de notas acaba sendo o seguinte: você tem o prazo de entrega das notas do professor, onde ele, ao lançar a nota, torna isso visível ao aluno. Tá? Inicia-se o período de revisão das notas, onde os alunos podem fazer a solicitação da revisão caso julguem justa deferir do coordenador. Aí tem o parecer do professor, ciência do aluno e, por fim, o fim do período de revisão. Vejamos então um local onde se definem as datas de intervalo, para revisão de nota e tudo mais. Então aqui no menu fechamento, fechamento de período, período de lançamento, tá? Então nós temos as definições das datas, E aqui mais abaixo, período de revisão de notas, ok? Então isso só acontecerá, os alunos só poderão realizar solicitações se as datas estiverem definidas aqui, Data inicial, final, E ao concluir isso, apertar o botão alterar período de data. A partir desse momento, tem ali a liberação, do processo de revisão, de início e fim. Então, o que acontece? O estudante tem essa possibilidade de solicitar a revisão na sua interface, de solicitação de estudante. Então, ele tem duas revisões de nota, Ele não concordou, hipoteticamente, duas disciplinas aí. E ele solicitou e já foi julgado nesse caso aí e foi deferido, Então, os estudantes têm possibilidade de solicitar a revisão da nota dessas disciplinas. Vamos ao processo então. Como ele funciona? Quando o aluno logar e ele conferir as suas notas, ele poderá ver na solicitação de revisão de nota quais são as notas que ele não tem agido ou a mínimo ou algum problema em relação à nota. Então está logado aqui no aluno e na opção revisão, solicitações, revisão, nota, falta, exames gerais, ele consegue ver. Tá? Então nessa interface aparecerão as disciplinas, Aqui nós temos uma para teste. E nessa disciplina, o problema aqui é a nota, a frequência ele tem, tá? Então vai ser escolhido aqui a revisão da nota. Ele vai justificar
solicito revisão de minha nota. Vai colocar alguma coisa específica dele. E é feita a revisão. Então, é feita a solicitação. O status inicial é em aberto. Então, o processo se dará da seguinte forma. O aluno solicita a revisão e o coordenador do curso dele, no caso aqui, o curso dessa unidade, hipoteticamente, desse curso, esse coordenador verá em sua interface a solicitação do aluno. E ele, deferindo, uma mensagem será enviada ao professor correspondente. E é a tela que nós vamos ver agora. Dando continuidade, o passo seguinte é na tela do coordenador do curso. Estamos logados nela. O coordenador terá condições de ver se existem solicitações de revisão. Tá? Então, através aqui da tela de fechamento, processo de revisão de médias e faltas de exames gerais. Tá? Aqui será solicitado o nome do professor e aqui o período onde está ocorrendo a solicitação. Em seguida, coloca-se ali o período de oferecimento, né? Onde está ocorrendo. Né? O período de oferecimento, evidentemente, ocorrente, né? Mas pode ser que você tenha que mudar alguma coisa num outro. Né? Filtra-se e ali vão aparecer. Né? Então, os casos que já foram vistos aparecem lá com o resultado, né? Se é deferido ou indeferido. Né? E no caso, algum novo que tenha sido solicitado aparece ali. Ó, né? Então, ele está em aberto. O coordenador, ao analisar e achar procedente, ele vai avisar isso ao professor correspondente a essa disciplina. Como é que ele faz isso? Ele aperta ali o símbolo do e-mail, né, para mandar a mensagem, seleciona, né, e vai mandar alguma mensagem correspondente ao professor, né, dizendo que uma solicitação do aluno foi deferida por ele, coordenador, e ele está solicitando ao professor que faça a devida avaliação. Se ele achar procedente, ele defere, se não, ele defere. Aperta esse botão ali para envio da mensagem e essa mensagem aparecerá para o professor. Com relação ao aluno, caso ele entre lá, já aparecerá como pendente. Retornando à tela do aluno aqui, na solicitação em aberto, né, se ele atualizar a tela, ele já verá que o status mudou aqui para pendente. Tá? Então, nesse segundo momento, o professor abrirá a sua tela do SIGA e verá que existe uma solicitação a ser feita, que é a tela que nós vamos ver a seguir. Já na tela do professor, nós temos aqui condições de ver se existem processos, né? Então essa opção fica no primeiro menu aqui chamado fechamento, tá? Então não é no lançamento de médias, tá? No processo revisão médias faltas. Nesse momento aqui, o que acontece? O que estiver em aberto no período de oferecimento corrente, ele aparecerá. Então, essa solicitação aparece para o professor mediante os dois processos anteriores. Processo 1, o aluno verificou que a nota dele, ele julga passiva de revisão do professor, faz a solicitação na sua interface. Modelo 2, o coordenador toma ciência disso, defere a solicitação e nesse momento o professor, quando ele loga e vem no fechamento, processo de revisão de nota, ele consegue ver se existe uma ou mais solicitações. Tá? Como é que ele vai poder então
for deveria, ele vai estar aqui. Tá. Aqui tem a chave, coloca aqui são as de teste, né? Então, coloca essa chave aqui. E vai no deferir. Ele mostra aqui a média atual. Então aqui ele já trabalha na média final, né? Então o que ele vai fazer aqui? O professor julgou que é procedente a solicitação do aluno. Vamos supor que ele mudou aqui para 7. Tá? Nota que falta anterior 8, mantém esse 8 aqui, no caso, hipoteticamente. Tá? Então a nota do aluno será corrigida, a média final será corrigida para a média 7. Tá? Confirma. Nesse momento aconteceu o quê? Nós vamos verificar lá na tela do aluno o que ele vai enxergar depois que esse processo foi concluído. Se ele teve êxito na solicitação dele ou não. Então ele tem um terceiro status, que é o status final, se ele conseguiu ou não alterar a nota dele por conta dessa solicitação. De volta à tela do aluno, ele vai conferir agora se a solicitação dele foi bem sucedida ou não. Né? Então basta clicar ali, aí consegue ver o status. Nesse aqui, nós colocamos a situação de êxito. Né? Então ele fez uma solicitação, o professor conferiu, mudou ali para ele, então ele está aprovado. Tá? Isso fará diferença, evidentemente, no histórico dele, onde essa disciplina até então estava sendo colocada como uma disciplina que ele não conseguiu fechar, e através dessa revisão, dessa solicitação, isso aconteceu com êxito para ele. Tá? No próximo vídeo vamos dar uma conferida no caso do indeferimento. Então estamos mediante uma tela aqui, já com uma solicitação feita por um aluno. E dessa vez nós faremos a simulação do indeferimento. Né? Então nós temos aí um aluno que fez uma solicitação, julgou que a nota está errada e as faltas também. Tal. E será feita a alteração, mas dessa vez para o indeferimento. Está mediante aqui uma nota que o professor julga que não deverá ser alterada. Então, o botão a ser pressionado é o indeferir. E a diferença é essa, né? Vem essa outra tela onde vai ser dado o parecer do professor. Então, ele está explicando o porquê que foi indeferida a revisão, ou seja, o coordenador deferiu a solicitação do aluno e com isso o professor recebeu a solicitação de revisão. E ao revisar, ele viu que ele não vai mudar a nota, que a nota é essa mesmo. Então ele coloca aqui e põe confirmar. Tá? Quando a gente volta na tela do aluno e ele atualiza aqui, vai aparecer ali como indeferido, né, a solicitação. Tá? E para que o aluno saiba o que aconteceu, basta que ele pare aqui, né, no sinal da lupa, e ele vai mostrar ali a mensagem, tá? O porquê que não foi aceito, né? O professor explicando o que aconteceu. Ok? Por fim, temos aqui a tela do aluno, né? Quando você filtra o aluno, né? Na aba histórico, você consegue solicitar o curso da pessoa e é possível visualizar o histórico, né? Então acontece ali os lançamentos, né? E depois das correções feitas, né, com deferimento ou indeferimento, aparece ali que a disciplina foi alterada, isso é feito de forma automática. Né? Para determinação se esse aluno se encontra aprovado ou não dentro daquela determinada disciplina. Né? Através do histórico visualizado em grade também é possível ver, né? O verde são disciplinas aprovadas. As brancas são as que ainda não são cursadas. Se estiver em vermelho, são as reprovações. Né?
Então, a partir dessa interface é possível verificar a situação do aluno, né, e ver como está a sua situação. Tá? Essa foi a apresentação referente à revisão, né, com toda a parte de coordenação, professor e o aluno. E esse é o e-mail